E aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Cauã mais uma vez e hoje estou aqui novamente para trazer mais um vídeo pro canal depois de muito tempo. E essa minha ausência se deu justamente porque eu acabei ficando sem o notebook que eu utilizava para gravar os vídeos. Ainda estou sem o notebook, mas eu tô fazendo um teste aqui gravando pelo celular, então não sei como vai ficar a qualidade e tudo mais. Mas eu peço que se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo aí para estar ajudando o crescimento, beleza? Então, o argumento que eu vou estar trazendo aqui hoje é o argumento do mal, mas não é qualquer formulação do argumento do mal que eu vou estar trazendo aqui. É um argumento do mal mais em termos probabilísticos do que em termos dedutivos, assim, eu provo necessariamente que Deus não existe porque o mal existe no mundo. Não, não é essa a ideia do vídeo aqui, vocês vão entender ao decorrer do vídeo, beleza? Então, vamos começar com o argumento. Ó, basicamente, o pressuposto que eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui é o seguinte, que um ser que é onibenevolente, onipresente e onisciente impediria todo o mal quanto fosse possível impedir, sobrando apenas os males necessários. O que seriam esses males necessários? Esses males necessários seriam justamente males que não poderiam ser evitados sem resultar no não ganho de um bem maior ali. Por exemplo, em casos que há um bem maior que justifique a existência daquele mal ali. Ou seja, só sobrariam esse tipo de mal no mundo. A gente olharia e só veria esse tipo de mal acontecendo. Só que parece que não é o caso, né? Parece que não é o caso. Parece que não há somente esses tipos de males, e sim há males desnecessários, males ali que não resultam em nenhum bem maior. Ali sendo extraído deles, né? O que parece não fazer sentido caso haja esse ser onibenevolente, onipresente, onisciente. Porque se a pessoa nega esse pressuposto aqui, me parece meio estranho, porque, beleza, ele não quer impedir todo o mal quanto é possível impedir, então, baseado em que a gente chama ele de onibenevolente e tudo mais, sendo que nós mesmos impediríamos certos males desnecessários caso pudéssemos impedir, e nós não somos seres onibenevolentes e nem nada do tipo, somos seres falhos e tudo mais, então o próprio Deus que é onibenevolente não iria querer impedir esse tipo de mal. Então parece bem estranho, assim intuitivamente falando. Além do mais, se a pessoa diz que é, o bem, Deus ser bom não depende desse tipo de coisa, meio que, mesmo assim, o naturalismo prevê melhor esse dado do mal desnecessário. Por quê? Porque, dado as especificações do naturalismo, é mais esperado esse tipo de mal desnecessário no mundo, mesmo que o teísta ele diga que a bondade de Deus não dependa dele impedir esses males desnecessários no mundo. Por quê? Porque parece que quando você diz isso, que a bondade de Deus não depende disso, parece que essa hipótese desse teísmo específico, dessa classificação de Deus, é compatível com maior número de dados do que o naturalismo, por exemplo. Por exemplo, dado as especificações desse tipo de teísmo, parece que a gente não tem uma previsão muito clara, assim, do que é esperado na realidade, porque meio que não depende a bondade de Deus desse tipo de coisa. Então, poderia ser que não houvesse mal desnecessário, poderia ser que houvesse. Então, fica um negócio meio que nebuloso, assim, vamos se dizer. E além dessa questão de poder existir males desnecessários e poder não existir, dado essa especificação desse Deus, que a bondade dele não depende de evitar todos os males desnecessários, quanto ele pode evitar, além do mais, além disso, ainda a gente não é bem previsto, não é bem claro o que a gente esperaria, quais tipos de males Deus evitaria, quais tipos de males Deus não evitaria. Então, a priori, comparado com o naturalismo, essa hipótese tem um poder de previsibilidade muito inferior à hipótese naturalista nesse dado específico dos males desnecessários. Agora, no naturalismo, não. No naturalismo, é muito mais claro o que a gente esperaria do que nesse tipo de hipótese, a priori. Por exemplo, se você está entrando numa cidade e a pessoa te fala assim, nessa cidade aqui tem um governante que ele é muito bom e tudo mais, governa da melhor forma possível, ele é onibenevolente e tudo. Você entrando nessa cidade, o que você espera ver? Imagina que você entre nessa cidade e veja corpos de crianças despedaçados no chão, corpos de pessoas nos postes pendurados, mortos. Parece que isso não é esperado nessa ideia, nessa pressuposição de que há esse governante, né, que governa tudo da melhor forma possível, que é onibenevolente e tudo mais. Parece que esse tipo de coisa que você encontra nessa cidade é muito mais esperado, onde não há esse governante que governa tudo da melhor forma possível e tudo mais. Parece mais que aquilo ali tá pelo acaso mesmo que por qualquer outra coisa. Então, a ideia aqui é basicamente essa. É basicamente isso aqui que vai ser pressuposto e que vai ser explorado nesse vídeo aqui.
Então, meio que você dizer, a bondade de Deus não depende disso, meio que não resolve muita coisa, porque continua ficando nebuloso, é, comparado com o naturalismo, sobre o que você esperaria dado a essa hipótese específica desse tipo de teísmo. Então, vamos lá. A primeira classificação, o primeiro tipo de mal que eu vou estar trazendo aqui são os males naturais, que basicamente no que eles consistem. Ó. Olhando ao redor, parece que há males naturais, que são oriundos da própria natureza, que causam uma grande escala de dor e sofrimento, que parece que caso não acontecessem, nenhum bem maior estaria sendo perdido em virtude disso. Por exemplo, que tipo de mal a gente poderia citar aqui? Catástrofes naturais, como furacões, terremotos, incêndios florestais e tudo mais. Toda essa ampla gama de coisas que causam sofrimento, que a gente olhando assim, nos parece claramente desnecessários. Não parece que tem um bem maior sendo extraído de tanto sofrimento ali. Por exemplo, no caso de um raio que cai na floresta, causando incêndio florestal, e tem animais lá, né, como por exemplo um cervo, o exemplo do cervo, que ele é queimado ali, mas ele não morre na hora, ele fica encurralado, né, por isso é queimado, e fica dias sofrendo até a sua morte, né, que tipo de bem maior que é extraído desse tipo de coisa? O cervo não poderia ter morrido imediatamente? Por que que ele teve que sofrer tanto? Por que que essa coisa não matou ele instantaneamente? Também exemplos de falhas genéticas em animais, em humanos também, é, terremotos, furacões, tsunamis, que, sei lá, por exemplo, fazem uma criança, ou um ser humano mesmo, um adulto, ficar preso dentre os escombros, em virtude desse terremoto, em virtude desse tsunami e tudo mais, morrendo lentamente de fome, tipo, desesperado ali, e todo esse tipo de coisa que causa um sofrimento intenso e desnecessário. Por exemplo, por que que a pessoa ali, ela não morreu instantaneamente? Ali daquele terremoto, daquele tsunami que aconteceu, por que que precisou sofrer tanto? Porque essa ampla escala de dor e sofrimento desnecessário, o que que foi obtido de um bem maior daquela situação ali? E por que que tem que ter esses terremotos, tsunamis e tudo mais? Porque qual o bem maior que é extraído desse tipo de coisa? Não parece haver nenhum bem maior que é extraído desse tipo de coisa. Então, aqui há o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer de mal que a gente pode citar aqui para corroborar com o argumento. O próximo que eu vou estar trazendo aqui são justamente os mecanismos predatórios presentes nos animais. E no que ele consiste, no que esse tipo de mal consiste. Olhando para os animais, observamos que há mecanismos predatórios extremamente cruéis que causam uma dor excruciante a outros seres vivos. Sofrimentos esses que poderiam ser evitados sem a anulação de um bem maior. E aqui eu vou estar trazendo alguns exemplos para ficar mais claro para vocês do que seria esse tipo de mal aqui. Ó, por exemplo, serpentes constritoras. Como as sucuris e jiboias, esmagam lentamente suas presas, causando asfixia e sofrimento antes de engolir. Ou seja, é um mecanismo, esse tipo de mecanismo que eu vou estar trazendo aqui, é justamente um mecanismo que causa dor desnecessária para a presa ali do animal, que não havia necessidade daquilo, ele poderia simplesmente matar e se alimentar, mas não, tem esse mecanismo nesse animal, o que corrobora para esse argumento aqui, conforme eu vou explicar para vocês. Larvas parasitas. O moscardo deposita ovos na pele de mamíferos e as larvas comem a carne da vítima viva de dentro para fora. Geralmente, nesses casos, é caso de roedores, coelhos, todo esse tipo de animal que é simplesmente devorado de dentro para fora por essas larvas, por esses bichos. Não matam instantaneamente, eles ficam sofrendo ali por dias e dias e dias. Qual é o bem maior que é extraído desse tipo de coisa? Não parece ter, né? Aí eu trago o exemplo aqui também das orcas. Orcas brincando com presas, conhecidas por torturar focas e pinguins, jogando-os para cima repetidamente antes de matá-los. Ou seja, a orca simplesmente ela se diverte. Ó, tô torturando aqui um animal, olha que legal. Tô torturando aqui antes de comer eles, e às vezes nem come. Então, esse é outro exemplo aqui de mecanismo predatório, extremamente cruel e desnecessário intuitivamente falando. O próximo exemplo aqui é justamente dos leões. Os leões frequentemente começam a devorar suas presas enquanto elas ainda estão vivas, sem matar antes, causando extremo sofrimento. Embora leões sejam bons caçadores e geralmente caçem para se alimentar, eles já foram pegos matando presas sem necessariamente consumi-las, as matando e torturando apenas por esporte. Então vamos imaginar aqui o leão, por exemplo. O leão, ele simplesmente come a sua vítima viva. Ele simplesmente tortura ela ali, vai consumindo a carne dela enquanto ela ainda está viva, causando extremo sofrimento.
Qual é o bem maior que é extraído desse tipo de coisa? Qual é a coisa que justifica, por exemplo, Deus não ter colocado um mecanismo ali na cabeça do leão, ou qualquer coisa que seja, que impedisse ele de torturar suas vítimas antes de engolir elas ali? Por que que ele simplesmente não mata direto? Por que que tem que ter toda essa escala enorme de sofrimento? Além do mais, a gente também poderia trazer aqui o exemplo da cadeia alimentar, como a cadeia alimentar é estruturada, animais estraçalhando uns aos outros, é assim, esse é o meio pelo qual um Deus onibenevolente, onisciente, onipresente e tudo mais, utilizou para ter uma biodiversidade genética ali. Esse é o melhor meio de fato, será? Será que esse é o melhor meio? Animais estraçalhando uns aos outros de forma extremamente cruel para se alimentar e poder sobreviver, não parece que essa de fato é o melhor meio que um ser desse poderia ter tomado, né, para criar toda a diversidade genética que a gente tem, né? E o próximo mal que eu vou estar trazendo aqui é males morais horrendos. Olhando para o nosso mundo, parece ser o caso de que há males morais extremamente horríveis causados por humanos, cuja anulação desses males não tornaria o mundo um lugar pior. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem pesado aqui. Homens que abusam de crianças e simplesmente matam elas depois disso. Qual que é o bem maior que é extraído de Deus permitir um tipo de abominação desse? Qual que é o bem maior que é extraído do sofrimento daquela criança de ser abusada e morta logo em seguida? Não parece. Será que o livre-arbítrio, a pessoa poderia dizer, não, é o livre-arbítrio, não sei o quê. Mas o livre-arbítrio não pode valer tanto. O livre-arbítrio não vale tanto assim a ponto de justificar esse tipo de coisa. O mundo realmente seria um lugar pior se imagina que o mundo é do jeito que é. Exatamente do jeito que é. Com exceção de que homens não são capazes de abusar e matar crianças. O mundo realmente seria um lugar pior? Ou será que o mundo seria um lugar melhor? Não tendo esse mal? Será que o livre-arbítrio realmente é tão valioso a ponto de justificar Deus permitir esse tipo de coisa? Não parece ser o caso. Não parece ser que o livre-arbítrio vala tanto e que o mundo realmente seria um lugar pior caso não houvesse esse tipo de mal horrendo moral. Então, as considerações finais que eu trago aqui é justamente que esse tipo de argumento ele corrobora em favor do naturalismo, probabilisticamente falando. É um caso cumulativo, algo que o naturalismo explica melhor que o teísmo, prevê melhor que o teísmo, que é justamente esses males desnecessários. Eu trouxe alguns exemplos, algumas classificações de males desnecessários, explicando para vocês, para que vocês entendam o que seriam esses males desnecessários. Males que a gente olhando assim, não parece haver nenhum bem maior que justifique a existência desses males. E não havendo, de fato, não havendo boas razões para a gente pensar que há de fato esses bens maiores, inacessíveis a gente que justifiquem esses males, eles de fato parecendo ser males desnecessários, isso corrobora com o naturalismo, que dadas as especificações do naturalismo, como eu expliquei no início do vídeo, que é o quê? É um mundo que não é governado por nenhum ser onipotente, onibenevolente, onisciente e tudo mais, e sim por mecanismos indiferentes. Dado essa especificação do naturalismo, é muito mais esperado, a gente tem uma previsão muito mais clara desses males desnecessários que são observados no nosso mundo. Isso é previsto no naturalismo, dadas as especificações do naturalismo, coisa que não é dada as especificações do teísmo. Como eu dei o exemplo do governante lá, que você entra na cidade e dizem que é governado por um governante onibenevolente, onisciente e tudo mais, que governa da melhor forma possível, e você se depara com aquele cenário quando você chega na cidade. Não é esperado você se deparar com esse tipo de coisa. Diferentemente de se falam, a cidade está desgovernada, é governada por mecanismos indiferentes ali e tal, acaso. Aí realmente é esperado que você veja esse cenário que eu citei no exemplo. Inclusive é um exemplo que o próprio Opp usa em um dos textos dele para esclarecer melhor essa questão. Então é basicamente isso. Esse é o argumento que eu gostaria de estar trazendo aqui. Como eu expliquei, você dizer que a bondade de Deus não depende disso não resolve absolutamente nada, porque continua sendo o caso que é muito mais esperado, dadas as especificações do naturalismo, que esses males necessários existam do que nessa hipótese teísta, justamente por ser compatível com maior número de dados, assim como eu expliquei no início do vídeo, diferentemente da hipótese naturalista. Então é isso, esse é o vídeo que eu gostaria de estar trazendo aqui hoje. Eu pretendo trazer mais vídeos com mais frequência para o canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.